E ele, basicamente, a gente tentou trazer uma literatura de viagem um pouco diferente, mais da nossa forma. Mas é basicamente literatura de viagem, né? Pegar experiências dessas pessoas que não falam em qualquer lugar, experiências específicas em determinados pontos turísticos, enfim. A gente começou se baseando por uma pesquisa e uma entrevista, na verdade, que a gente fez com uma boliviana que mora aqui em Brasília, que era uma amiga da Vanessa. E nisso a gente perguntou alguns pontos turísticos que marcaram ela nesse período que ela morou na Bolívia, que tinham alguma história, se ela tivesse alguma história para contar. Então foi basicamente isso que a gente começou fazendo. Bom, o primeiro ponto que ela falou é o Lago Titicaca, que inclusive está no próximo slide, o comentário dessas pessoas. O Lago Titicaca, na verdade, ele fica perto da cidade de Copacabana e ele divide o lago em si entre o Peru e a Bolívia. Ele é um berço para civilizações antigas e é considerado um lago meio que sagrado, incluindo para os incas, né? Ele é um berço para os pré-colombianos e os incas. Ele é um sítio sagrado, onde ele tem muitos artefatos, como cerâmicas, esculturas e oferendas, que foram achados no fundo desse lago, indicando ser um lago sagrado, né? Como eu falei, para esses rituais. Ele abriga diversas ilhas, como as ilhas flutuantes, feitas de junco, que são as famosas ilhas de Urus, né? No próximo slide também vai falar um pouquinho sobre essas ilhas, mas de um comentário de um viajante que foi e falou sobre essa questão das ilhas de Urus, né? Bom, agora aqui eu peguei alguns comentários selecionados. Aquele primeiro é da amiga da Vanessa, onde a gente fez a entrevista, e ela fala que, como pontos turísticos que ela gostou muito, que ela tem costume de ir em Copacabana, né, que é onde o nome da cidade onde fica o Lago Titicaca, como eu falei, que eles fazem uma festa da Virgem Padroeira da cidade. Então, muita gente vai pedir milagre, como compra carro, casa, malas de dinheiro e até diplomas de cursos. No próximo, eu vou falar mais sobre essa festa da padroeira e colocar algumas imagens para vocês. E ela tem também um período de se materializar e eles voltam depois para agradecer esses tipos de milagres. Aí, aquele primeiro comentário que é do Casa Jorge Santos, ele fala que ele fez esses passeios na Ilha de Urus há muito tempo, né? Que isso foi em 1997. E o tempo todo tomando chá de cocaína pra coca, né, na verdade, pra evitar a pressão na cabeça, que era a sensação de não usar o chá ou de mastigar a folha de coca era o mesmo que se tivesse uma montanha-russa dando looping. Depois também tem uma imagem que eu mostro sobre os rituais de Copacabana, né, que é a cidade ali onde fica onde fazem a festa da Virgem, perto do lago, que mostra também as folhas de coca. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a festa da Virgem de Copacabana, né, que ela é a padroeira da Bolívia. E ela acontece dia 5 de agosto, com celebrações populares religiosas. Originalmente, a festa era no 2 de fevereiro, que é o dia do calendário, mas ela foi transferida para 5 de agosto, em 2 de fevereiro, justamente, porque também há comemorações focadas com a sua devoção mariana, né? Ela é principalmente celebrada popular, realizada no dia da padroeira da Bolívia, como eu falei, e está ligada à memória da independência da Bolívia, que é celebrada, na verdade, dia 6 de agosto. Bom, e agora eu tentei trazer, justamente de um blog de viagem, experiências únicas que essas pessoas é, trouxeram, né? Aí, nesse primeiro blog de viagem, eu vi sobre as ruas de Copacabana. Essas ruas de Copacabana, dessas imagens, elas são justamente bem próximas do Lago Titicaca, né? É que naquela imagem, como o viajante destacou, é justamente as folhas de cocaína, né? Que são um patrimônio cultural e histórico da Bolívia muito importante. Bom, e naquele primeiro comentário selecionados que eu falei, um dos viajantes ele falou justamente sobre a ilha de Urus. Como a pressão da cabeça é muito alta lá, justamente eles usam a folha de coca para isso e porque é uma coisa medicinal de muitos anos, né? Bom, gente, daí eu trouxe esse relato da Camila, que foi basicamente o atolamento dela, né, no Salar de Uyuma, que para mim é um dos lugares mais bonitos da minha pesquisa, que ele é um deserto de areia, que é encontrado na Bolívia, né? E a história dela basicamente começou. Primeiro eles foram fazer uma parada para almoçar, onde eles conversaram com o guia que estava lá no local nessa parada para almoço. E nisso, nessa conversa com eles, eu falei assim: ah, tem um local aqui perto onde vocês vão conseguir olhar melhor a vista, né? Porque uma certa etapa do ano, você consegue ver o espelho nesse deserto de areia, por isso que ele é muito bonito. Ok, aí a única dica que esse guia de viagem falou foi justamente para eles não se perderem
e para eles só seguirem reto e seguirem as marcas do caminhão, né, das rodas de pneu. Nisso eles seguiram, assim como o motorista até que experiente, mas essa parte, esse motorista, ele nunca tinha ido. Então, justamente, acabaram. Enquanto eles estavam indo pro local, o caminhão deles atolou no deserto de areia. E eles ficaram desesperados a primeiro momento, né? Tentando desatolar o veículo deles, mas justamente não estava desatolando. E primeiro momento foi tentar achar sinal de celular, mas estava muito frio no momento, porque eles não estavam com a segunda pele, de acordo com a Camila. Foi um erro básico deles de viagem, né? E eles só conseguiram solucionar o problema no outro dia, quando amanheceu, justamente como um grupo de venezuelanos, né? Justamente parou bem assim longe deles, e eles conseguiram chamar esse grupo de venezuelanos para poder ajudar eles nessa questão de desatolar. Aí ela colocou embaixo um comentário sobre o que ela achou, independentemente dessa história que ela viveu, né? Que foi: assim que a caravana parou e descemos, me vi diante de um cenário magnífico. Ainda boquiaberta, saí de perto da galera, de olhos fechados, respirei fundo e chorei. Chorei de soluçar. Era felicidade demais por ter sido contida. Por isso, não me emocionar seria impossível. Naquele momento, me dei conta o quanto ultrapassar as barreiras das fronteiras é importante. Ou melhor, sempre foi. Bom, gente, daí eu trouxe Titicaca. Ela é muito famosa por toda a sua história com a civilização inca, além de possuir uma beleza natural muito importante, que inclui ruínas, paisagens montanhosas e uma linda vista do lago Titicaca. A ilha, ela tem o seu acesso através da cidade de Copacabana, que é uma cidade de apoio. Os turistas vêm de ônibus de La Paz até Copacabana e fazem um acesso à ilha através de barcos, que atracam nos portos do lado sul e do lado norte da ilha. A ilha é dividida em dois lados, lado sul e lado norte, e o seu território é controlado por três comunidades diferentes: a comunidade de Xalapampa, a comunidade Chala e a comunidade Iumani. A ilha é considerada um lugar muito sagrado para os povos incas, pois é onde se situa os santuários para o deus. Agora falando um pouco sobre a divisão da ilha entre lado sul e lado norte. O lado sul da ilha, ele é muito conhecido por ter pousadas e restaurantes, e além de possuir o principal porto. E também é o lado onde fica o templo do Deus Sol, que é o principal templo para a civilização inca. Além disso, ele também possui a escadaria Inca, que ela dá acesso até a fonte da Ilha dos Três Rios, que é uma fonte de água. A comunidade que faz o controle do lado sul é a comunidade Yumani. A ilha, por possuir toda essa infraestrutura de pousadas e restaurantes, é muito utilizada pelos turistas para pernoitar, para que possam passar o dia e o dia seguinte. O Templo do Sol, ele possui uma bela vista e ele é um ponto de muita relevância para a civilização inca. A escadaria inca é uma escadaria considerada muito fácil de descer, mas muito difícil de chegar ao topo, considerando todo o esforço que deve ser feito, por ser uma escadaria muito íngreme e por questões de altitude mesmo da ilha. Mas dizem que vale muito a pena para desfrutar toda a vista do Lago Titicaca. É, os turistas precisam fazer uma caminhada de norte a sul da ilha para conhecer toda a paisagem, né? E como dito aqui, a trilha que atravessa de lado a sul é uma trilha muito rica, uma experiência onde você conhece muitas paisagens, terraços e ruínas. Agora falando um pouco do lado norte. É o lado onde abriga as ruínas mais antigas e as maiores com mais relevância, né? Incluindo o labirinto de Tincana e a Pedra de Puma, né? Em alguns casos, os turistas desembarcam no lado norte da ilha, fazem todo o passeio pela manhã e depois, ao final do dia, eles atravessam uma trilha e vão até o lado sul da ilha, onde eles é, curtem mais ou menos a vida noturna, né, da ilha, onde eles vão a restaurantes e descansam nos hotéis do lado sul, que é um local onde tem mais infraestrutura, né? Mas muitos turistas tendem a fazer apenas um bate e volta, que seria um passeio onde você chega pelo lado norte pela manhã e vai embora ao final do dia, apenas para conhecer a ilha ali de forma muito rápida. E como já dito, tem muitas questões relacionadas à altitude, pois
A altitude é muito elevada e, como é uma trilha muito longa e muito íngreme, muitos turistas tendem a passar mal. Além do que, são cobrados pedágios para que você atravesse do lado sul ao lado norte da ilha. E aqui agora abordando um pouquinho de relatos de viajantes, mas antes eu queria falar um pouco sobre as 3 comunidades que fazem todo o controle da ilha. A comunidade de Xalapampa, ela fica localizada no lado norte da ilha, que é o local onde possui as ruínas mais expressivas e mais relevantes da ilha. Mesmo assim, é um local onde possui pouca infraestrutura turística para receber os turistas para que passem a noite. É um local onde os turistas mais fazem ali passeios ao longo do dia e não passam a noite. E tem a comunidade Chala, que ela fica na parte central da ilha, que faz o controle entre o acesso ao sul e ao norte. Tendo em vista esse relato aqui, eu acredito que seja a comunidade que faz todo o controle de pedágio. A comunidade humana, localizada no lado sul, ela é uma comunidade que tem mais estrutura e é o local onde os turistas tendem a passar as noites e passar mais tempo lá. Agora falando um pouco dos relatos de viajante. Falam que a ilha é uma ilha muito exótica, muito mística e que vale muito a pena visitar por conta de toda uma questão energética mesmo. Quando você para ler um pouco, tem muitos relatos falando que é um lugar muito místico, muito interessante de se visitar. E o ponto que eu vi que foi mais levantado em relação que seria, acredito que seria uma dificuldade, seria a questão da altitude mesmo, pois é uma caminhada muito longa, uma trilha muito extensa, onde demanda muito tempo e as pessoas tendem a ficar bem cansadas nessa trilha. Mas tirando isso, falam que a ilha tem uma linda vista e não vi críticas relacionadas ao tratamento dos nativos com os turistas. Eu só encontrei mais sobre isso mesmo. E dizem que é uma vista muito linda e que vale muito a pena, mas também tiveram diversos relatos falando que não há necessidade de que passe mais de 2 dias na ilha, pois você consegue fazer uma visita completa em 2 dias, né? Bem basicamente assim, se você for com pouco tempo, talvez se você fizer um passeio que seja apenas um passeio bate e volta, também compensa. Falando um pouco agora sobre o caminho a Los Yungas. Ela é uma estrada que liga a cidade de La Paz à cidade de Yungas, que fica na região amazônica da Bolívia. Ela foi construída em 1930 por prisioneiros paraguaios após a Guerra do Chaco. A estrada possui 64 quilômetros de extensão e ela possui apenas 3 metros de largura, que faz com que ela tenha curvas acentuadas e precipícios, além de possuir muita névoa, o que dificulta a visibilidade. Em 1990, ela foi considerada a estrada mais perigosa do mundo e conquistou o apelido de Estrada da Morte, por ser muito estreita e por conta de pouca visibilidade, ocasionava muitos acidentes e muitas mortes, né? E antigamente ela era considerada a principal via de acesso entre a capital e a região de Los Ungas, né? E depois disso, de ser considerada a estrada mais perigosa, ele por volta, não diretamente, mas por volta de 2007, o governo decidiu fazer algumas reformas para tentar deixar mais segura, mas mesmo assim não é tão segura, né? Permanece mais ou menos da mesma forma. Por essa razão, a estrada tem sido bastante utilizada por turistas, principalmente turistas ciclistas que querem aventura e coisas novas por a estrada ser muito íngreme, muito estreita, muito perigosa, para turistas que gostam de para turistas ciclistas que gostam de aventuras e coisas radicais, é o ideal, né? E assim, ele é um turismo esportivo e o acesso à cidade de Los Angeles para quem tem interesse em conhecer. A cidade é muito conhecida pela sua rica produção de coca, né? A cidade faz uso, né, os cidadãos que residem nessa cidade por conta da altitude. Como a altitude é muito predominante, muito forte, as pessoas acabam que passam mal. E o uso da coca alivia os efeitos da altitude. Conforme eu já tinha falado, o uso da coca é uma tradição milenar. Na Bolívia, é permitido que em algumas regiões façam cultivo da coca, né, da folha de coca. E em específico na região de Los Ungas é muito permitido por conta dessa altitude, por uma questão mesmo de cultura, de tradição do país em si. E essa foi a nossa apresentação. É mais um guia de viagem, né? Apresentando os pontos turísticos e os principais, assim, pontos para que se conheça na Bolívia. E é isso, muito obrigada.